Reina sobre nós, e está em Mateus, capítulo 6, na NTLH. Diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Na segunda-feira, eu estava na oração das 3, e aí eu estava andando ali, né, perto da porta, e aí eu olhei para o banner que está escrito Reina sobre mim. E aí eu estava falando com o pastor hoje, o tema é Reina sobre nós, mas na camiseta está escrito Reina sobre mim. E eu comecei a pensar, eu comecei a olhar, né, o banner ali, eu falei, nossa, é lindo, o pastor caprichou, foi muito usado por Deus, tentando, né, fazer uma média depois do vídeo que eu fiz. Aí pensei, nossa, Reina sobre nós é uma frase muito pesada. Não adianta eu vir aqui na igreja e falar, não, Deus vai reinar sobre a minha vida, se eu não estou realmente vivendo isso que eu estou falando. E aí, aqui em Mateus 6:33, fala que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente fala que a gente vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus, primeiro a gente tem que realmente buscar em primeiro lugar, a gente tem que colocar como prioridade na nossa vida. Não adianta eu falar, eu vou buscar o reino, eu vou vir no domingo, eu vou vir e ok, não. Quando a gente fala que a gente vai buscar, primeiro que aqui está falando que aqui já está estabelecendo uma posição do reino na nossa vida, que ele tem que estar em primeiro lugar. Então, quando a gente fala que a gente vai buscar em primeiro lugar o reino, a gente está declarando que a gente vai deixar de lado as nossas vontades, a gente vai deixar de lado os nossos projetos e a gente vai escolher viver realmente o reino de Deus aqui na terra. E isso é muito sério. Às vezes a gente só fala, porque é bonitinho, é legal. A gente só posta no status, reina sobre nós, esse é o ano de Deus reinar sobre a minha vida, ok. Mas além da gente postar, da gente divulgar, a gente tem que viver isso na nossa vida verdadeiramente. Eu estava pensando esses dias que não é difícil eu subir aqui e pregar. Difícil é eu viver o que eu estou pregando aqui. Então a gente tem que realmente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e viver o reino dele aqui na terra. E aí, falando sobre isso, a pessoa que escolhe viver o reino de Deus aqui na terra, ela também vai fazer o que está escrito ainda em Mateus 6, só que no versículo 6, na versão NVI, que fala: mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. A pessoa que escolhe viver o reino de Deus, ela não pode falar, eu vou viver o reino de Deus, se ela não buscar intimidade com Deus. Não faz sentido eu querer algo se eu não buscar conhecimento sobre aquilo. Eu coloquei aqui, né, o exemplo de um médico. O médico, ele passa a maior parte da vida buscando conhecimento, estudando, praticando para poder exercer a profissão. Falei certo, né, pastor, agora? Exercer a profissão. E ele fica durante anos e anos e anos estudando para depois ele poder colocar em prática tudo que ele aprendeu. E assim tem que ser a nossa vida com Deus. A gente tem que buscar conhecimento da palavra, a gente tem que orar todos os dias, a gente tem que buscar a palavra dele, para quando chegar o grande dia dele chamar a gente para a eternidade, a gente poder colocar em prática tudo que a gente está fazendo aqui. Porque não adianta eu querer o reino de Deus, eu querer a eternidade, se aqui na terra eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia. Não adianta. Viver o reino de Deus é realmente entregar tudo para Ele, entregar o controle da nossa vida para Ele. E a gente precisa buscar todos os dias intimidade com Ele. A gente precisa buscar o reino dele verdadeiramente em primeiro lugar. Não adianta falar que eu vou buscar se não for prioridade. Quando a gente fala que a gente vai buscar em primeiro lugar, a gente coloca todas as coisas do reino em primeiro lugar. E é isso, pastor. Que a gente possa buscar o reino de Deus todos os dias em primeiro lugar. E que a gente não fuja do reino dele também mais. Em nome de Jesus.